Oi, Cláudia! Alô! Estou aqui já a caráter, viu? Muito obrigado por você ter aceito o convite, tá? É uma honra para mim entrar em contato contigo de novo, dizer a você, como eu falo, tá no meu currículo, eu passei pela Cláudia Araújo, tá? Isso. Eu sempre falo que uma das minhas grandes batalhas é a dificuldade da gente, sendo de uma dança que não é acadêmica, levar essas informações para esses espaços. Eu acredito que em Niterói talvez você tenha sido a única que deu esse maior espaço para a dança espanhola e para o flamenco. Ai, que E você, bom, que bom. tá? Isso eu tenho que reconhecer. Então, quando eu penso em história da dança e dos lugares para onde eu estou indo, é essa a relevância que eu faço. Então, quando eu penso nas escolas de Niterói, as mais antigas, Dona Juliana não está entre nós, né? Infelizmente. Eu tive o prazer de trabalhar para ela ainda um pouquinho antes dela falecer. Ai, que Mas, bom. pois é, estando com ela, a gente tinha algumas discussões, até calorosas. Eu fiz aula com espanholas e não sei o quê, e tarará, aquele jeito dela, né? Típica Isso. da russa. É. Mas ela entendeu. Dela saiu uma outra professora de Niterói, que eu tenho procurado e não tenho achado, que o pessoal chamava de Belinha, a Isabel Sanches. Né? Ah, Em paralelo, o Joel Gonçalves, que esteve aham. contigo. 16 anos Isso, muitos anos. esse desafio de contar pra gente essa história. Com, com toda certeza. Vamos ver o que eu posso ajudar aí a você nessa pesquisa maravilhosa que você está fazendo, sabe? Essa busca de profissionais. Isso é tão importante, termos uma memória, né? A memória da dança flamenca e espanhola. Eu acho fantástico o que você está fazendo. Parabéns, viu? Eu tenho Eu acompanhado agradeço. e vi você já está assim vendo a quantidade de profissionais, né, que você tem entrevistado. Eu acho isso fantástico da gente ter isso registrado, realmente. A gente precisa, eu sempre falo para as pessoas, a gente tem um problema com cultura. Infelizmente, no Brasil, por mais que a gente tenha uma lei que ainda é recente de reconhecimento do artista de teatro como um profissional de um profissional, né? Vamos dizer assim. É. Mas a dança ainda consegue ser, acho que até mais desvalorizada. E durante muito tempo, acho que isso é uma coisa que já está muito em desuso. Se você achar, pode discordar, você me fala. A gente hoje consegue perceber que todas as danças têm seu devido valor, independente da sua matriz, se é acadêmica ou étnica, porque todas têm todo um processo de estudo, né, tão complicado, difícil, mas dentro da sua própria linguagem, como as danças acadêmicas, né? Você tem todo um processo de aprendizado. E eu sempre falo, Uhum. gente, sempre me foi passado o balé clássico como uma ótima fonte de caminho para a dança. A formatação que a escola de balé traz, ela é fundamental e um grande exemplo para qualquer estilo de dança. De você Certo. ter acesso a linguagens de anatômicas, metodologia de ensino, conteúdo, né, de como você vai passar essa programação, a graduação e a história da dança que você cursa ou que você faz. Então, eu acredito que esse é um ótimo exemplo para qualquer estilo de dança. Com O certeza. método empregado é apropriado ao estilo de dança que você estuda, Aham. tá? Certo. Então, e aí é quando eu penso assim, cara, como é difícil você entrar num universo tão bem estruturado e mostrar que nós temos os nossos próprios valores. Então, Aham. em uns 15 anos para cá, eu tenho falado, gente, essa dificuldade de lidar com esse meio não é porque o meio seja preconceituoso, não. Ele tem a formatação dele, segue a linha dele, a escola dele. Poucas, raríssimas são as escolas, como é o caso da sua, que abre espaço para uma coisa importante que eu vou louvar aqui, que é os anos que eu fiquei contigo, você tinha o balé,
o jazz, o sapateado e o flamenco. Né? Você fazia um diversement, sempre Isso. deu a oportunidade de cada estilo montar a sua história e você Ah, participava com todo o seu conhecimento artístico, ajudando na direção, produção de cenário, figurino, tudo mais. Como amarrar isso tudo. Aprendi ah, muita coisa contigo, que acho que isso deve ser mencionado, que é a Cláudia leva, não sei, estamos anos afastados, mas era prática, pelo menos na minha época, a Cláudia levar o iluminador para ver a coreografia, para ver no teatro que ela vai trabalhar, o que, que tem de iluminação, para ele fazer o mapa, dele ver as marcações, perguntar qual é a cor de roupa, para ele saber que tipo de luz vai usar. Então, isso é um cuidado aham. raro pelos ambientes onde eu passei. Então, você tem uma visão muito maior a respeito da arte, da dança, cada uma com seu valor, porque você vai lá, olha, conversa, dirige, mistura, passa informação e pergunta para a gente. Né? Eu Fundamental acho, a participação. acho isso que você faz é uma coisa que me marcou bastante e eu cobro dos lugares onde eu trabalho hoje em dia. Eu sinto falta. Tá? Então É, você me deixou uma marca fortíssima chamada respeito, Cláudia. que bom, Tá? que bom. Você me Fico ensinou feliz. isso. Tá? E assim, antes da gente entrar na Juliana, Aham. claro que eu quero explorar a sua história. Quero saber de você um pouquinho da sua vida como bailarina, como é que você começou. Né? Me conta um pouquinho a sua história. Eu não vou deixar isso passar em branco. Isso. Olha só, eu comecei aqui em Niterói com a dona Juliana Nakieva, e 7 para 8 anos. Foi ela minha primeira professora. E aí fiquei aqui em Niterói com ela até uns 14 anos. Daí, Niterói, ela própria, né, viu, não tinha muito, eu queria realmente seguir a carreira. Desde pequena, minha mãe sentiu que eu já tinha esse dom e ela foi, então, abrindo caminhos para mim. E aí, junto comigo, a Áurea Hammer também. A Áurea Hammerly saiu de Dona Juliana junto comigo. Ela foi para a escola de danças, né, do Teatro Municipal, quando a Berta era professora lá, e eu, então, fui para a Noêmia Edelman. A Noêmia tinha, assim, um trabalho todo folclórico, me encantou, sabe, vendo aquelas danças folclóricas, né, a dança da Armênia, a romena, as roupas muito ricas. Era assim de uma riqueza o figurino dela que a gente ficava. E depois ela teve na escola de dança e começou a ganhar esses prêmios todos lá em Joinville. Mas eu estive com ela uns 3 anos, daí veio toda a movimentação de jazz e dança moderna, e aí eu já tinha uns 17 anos, comecei então com Nino Giovanetti, foi meu professor de jazz muitos anos. Depois, então, eu fui para a dona Tatiana Leskova, outra russa, né? Exigindo muito da gente. E da dona Tatiana, também o Klaus Viana, que dava aula na academia dela, em Copacabana. E aí, então, eu encontrei a Dalal Ascar, na Associação de Balé do Rio de Janeiro, onde eu me tornei, então, a minha vida profissional, né? Dentro da associação. Dali, então, comecei a dançar, dançamos o Brasil inteiro, e dentro da associação eu recebi, então, do Fernando Borronzi uma bolsa de estudos para o Oh, American Ballet Theatre, e aí fiquei no American Ballet Theatre, lá em Nova York, eu fiz audição para o Mudra, Escola de Maurice Béjart, na Bélgica, passei, voltei ao Brasil, arrumei tudo, já tinha escola, porque quando eu entrei para Dalal, e eu tinha escola na residência dos meus pais desde 16 anos. Eu esse então, ano estou peraí, fazendo só um minutinho. Quando que você então começou a montar a sua escola? Você pode me dizer para mim o ano? Eu acho que isso é bem interessante para a gente saber. em 1974, eu então, namorando, ainda nem namorava José Carlos, mas ele me conheceu na associação, ele era o administrador da Associação de Balé do Rio de Janeiro, nos conhecemos lá, e ele me fez então essa proposta, né, de eu abrir com ele uma sociedade. Eu fiquei encantada, porque
eu dava aula numa sala que papai fez para mim, uma sala que se chamou Isadora Duncan, e eu dei aulas lá e comecei ali, né? Então, Zé Carlos, em 1974, ele então me convida para ser a sócia e abrimos então uma casa procuramos Niterói todo, porque eu queria aquele piso de madeira, que tinha que ser o piso de madeira. E aí encontramos uma casa antiga ainda, na 5 de julho, 257. Ali ficamos um ano, e aí vimos que o espaço estava pequeno e conseguimos, então, comprar o nosso espaço, que é até hoje, né, na Avenida 761. Então, Olha, paralelo à minha vida profissional, né, eu tinha escola já, e aí comecei as viagens e contratava professores, né, a Dalau me ajudou muito nisso, contratando professores do Royal Academy para dar aula na minha escola, enquanto eu viajava pelo Brasil dançando, que eu queria mais era dançar, né? pô, De, 16 anos da aula, tudo bem, mas eu quero mais é dançar, tá certo. lógico, não podia parar. Ainda bem que eu não parei, porque eu falo com todas as minhas alunas, não tem que parar, sabe? Continua, continua, sabe? Porque a dança também tem uma hora que vai te bloquear e aí sim, você então começa se dedicar mais ao ensino, né? Foi o que aconteceu comigo. E onde que eu estava falando eu já estava Ah, lá você na montou a Bélgica. escola, isso, recebeu a bolsa, foi para a Bélgica. Isso, aí fui para a Bélgica, fiquei lá, e depois, em 80, quando eu voltei, em 1980, eu montei o Grupo Clama, estava na época dos grupos independentes de dança, então montei esse grupo, nós ficamos 10 anos dançando, os bailarinos recebiam cachê, fazíamos bilheteria, dividimos entre nós, e aí comecei, então, abrimos uma outra escola em 2002, a Escola de Arte e Cultura, em São Gonçalo, já tem 18 anos. E daí eu continuei dançando até 2002. Foi, 2002 ainda dancei. E agora me dedico muito à direção, né, das duas escolas, que só tem me dado muito prazer, né? Esse ano é que a gente está devagar, mas todo mundo, né? De todo mundo. Todos estão assim. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você abriu a sua escola, quando foi que você percebeu que agregar outras danças era importante? Foi nesse seu trânsito de vários estilos e mais esse conhecimento que você teve com a dona Juliana, Isso, né? foi. Porque eu sempre fiz, eu não fiquei. Apesar de todos me conhecerem muito como a bailarina clássica, né? Mas dentro da associação, a gente dançou todas as modalidades de dança, né? E aí, quando eu abri a escola, já no primeiro ano da escola, eu já tinha a dança flamenca. Eu não sei se você conheceu o Júlio Getúlio Sadi. Getúlio Sardinha, É. que a gente chama de Túlio Cortez, é o nome artístico dele. Ah, tá. Então, É a ele mesma foi o primeiro pessoa. professor. Ele foi o primeiro professor dentro da minha Olha, escola. bom E saber depois, disso. isso, depois então é que veio o Joel Gonçalves. Mas eu Ah, sempre tá. tive na escola, desde a abertura da escola, nós tínhamos o jazz, porque eu vivenciei muito essas danças, né? A dança moderna, o jazz, então eu sentia falta. Porque eu gostava muito, eu acho que todas as vertentes são muito importantes, então eu sentia falta, né, de ter isso, e sempre tive, sempre me acompanhou, o jazz sapateado, a dança flamenca, sabe, o dança espanhola, né, primeiro que se chamava, e depois tornou-se a dança flamenca, mas eu sempre tive uma visão muito ampla disso. Você se lembra o ano que o Túlio teve contigo, Getúlio? 74. Olha, gente, eu estou em contato com o Túlio, ele está É, vivo ainda, está que legal. bem velhinho. Eu estou Aham. tentando a entrevista com ele, eu quero que ele conte a história dele, né? Olha que Vamos legal. ver.
é uma Isso, outra pessoa importante para a gente, né? isso, Olha, isso para mim foi novidade agora. Nossa, não viu sabia. só? Numa dessas entrevistas, que foi com a filha de Mabel Alberto, soube que em 63 eles vieram morar em Niterói Ah, e olha foram só. trabalhar no Rio. Aham. Então a Viu como gente a vê gente como. descobrindo, né? Muito legal, muito, muito. Olha, é a coisa mais gostosa desse momento é olhar para trás com esse olhar assim. Quem foi que suportou as primeiras pedras nos ombros para a gente ter esse acesso hoje, né? Não No é? momento não tinha internet, era Não. carta que levava 4, 5 meses para chegar, depois telefônica, aquele negócio de você ligar, gastar uma fortuna, né? Isso, Quando chega a internet, não tem telefone, e assim. Então, acho que essa parte da história da dança, ela é importante porque conta uma vida de uma arte, é. né? Graças a vocês, né? Vocês têm a história do balé está perpetuada de maneira muito bacana. Sempre vai Ah, ter uma lacuna em algum lugar, mas tem muito registro e muita informação. A nossa que- arte, lá na sua própria matriz, né? Ela já é um pouco sem história. Existe um hiato temporal porque quem fez essa arte é nômade, Aham, ágrafo e aham, marginal, né? aham. Então o que a gente sabe é o que vem de boca. Então a gente tem que É. contar a história de boca para cá. Antes a gente nunca vai saber. Essas Aham, pessoas já foram embora, né? aham. E aí vamos lá. É, o Túlio, eu vou pegar o Túlio e vou conversar com ele. Como você descobriu o Joel Gonçalves? Depois, já que a gente está no Joel Gonçalves, depois a gente pega a Juliana. Como você Isso. descobriu o Joel? Olha, o Joel foi em 81 que ele me procurou e quem indicou a nossa escola foi a Marisa Estrela, que ele dava aulas lá no Meia, a Marisa Estrela. E ele já dava aula de dança espanhola e sapateada, ele tinha uma sala especial para ele, eu conhecia essa sala, toda com ar refrigerado, porque não podia fazer barulho para as outras. Aliás, esse é o maior problema do sapateado e da dança espanhola, né? É, O- o barulho. Olha, Então ela fez toda climatizada para ele ficar, ele tinha a sala especial lá do Joel. Grande, boa, bonita. E aí ele me procurou. E então nós já estávamos na 7 de setembro, em 81, e ele propôs, porque ele dava aulas também em outras academias no Rio, e então ele só tinha o sábado. Eu disse assim, mas Joel, sábado? Pouca gente vai querer. Ele disse, não, vamos começar no sábado. Olha, foi tão certeiro que ele falou que ele dava aula de 9 da manhã a 1 da tarde. Foi assim, caramba. a escola inteira se mobilizou para fazer toda a dança espanhola e o sapateado. E ficávamos no sábado, o pessoal adorava ficar lá no sábado, sabe? Ia para pai, mãe, todo mundo, porque não estavam trabalhando, né? Então ficavam lá, criou-se grupos de amizade e ele ficou o tempo todo dando aula aos sábados. Nossa Senhora. Cara. É, É verdade, em vários lugares, sábado, tudo sábado, sábado, é, sábado. Eu ainda vivo numa escola dando aula aos sábados. A tá Lorena está vendo? aqui participando com a gente, cria da casa, minha cria também. Lorena está aqui, o Flamengo sempre pedindo para ser sábado, né? A É, gente vai chegar na Lorena também. E me diz uma isso. coisa, Cláudia, como é que era o trabalho do Joel com vocês? Na dança espanhola, né? Sim, sim, sim. Então, ele tinha, já veio com a metodologia, e isso eu achei fantástico. Você sabe como o Joel chegou à dança à dança espanhola? Eu sei porque me contaram que ele teve contato com a dona Clotilde, Mas você né? sabe a Ele. dança dele? Da onde veio a dança dele? Não, isso eu não sei. Ele era professor de dança de salão. Ele e o irmão Jair Gonçalves, os dois. Então, ele me contava muito, eu era caroneira dele, porque ele ia trabalhar no Ministério do Trabalho, no Rio, Ministério da Fazenda, desculpe, no É. Rio,
E aí ele me dava carona, me deixava ali na Praça 15, eu pegava então o ônibus e ia para Dalau. Então ele conversava muito comigo. E aí ele me disse, numa das viagens ao Rio, ele me disse, ó, eu comecei com a dança de salão e as alunas tinham aquelas fichas coloridas e elas, cada ficha colorida, cada cor era referente a um ritmo de dança. Então daí veio a dança do Joel, né? Eu acho bem interessante. E ele criou uma metodologia para a dança espanhola. Nós tínhamos 4 anos de curso e ele começou a formar, então, as assistentes, né? A primeira assistente dele foi a Sara Leotti, que eu acredito que a Sara tenha vindo, porque em 83 a Sara já era assistente dele. Então, acho que ela já veio com uma bagagem de dança flamenca. E Sara Leotti. Leotti. E depois foi Luciana Póvoa, a outra assistente dele, e então veio a Andrea Onofre. Sim. Então, essas foram as assistentes dele, que aí começavam a dar aula durante a semana. Ele dava no sábado e elas davam então durante a semana, e criou-se um grande grupo de alunas, né, dançando a dança espanhola que ele desenvolveu lá dentro da escola. Infelizmente, ele veio a falecer, né? Não sei se você sabe a causa, mas ele Não, não faleceu sei. devido ao bloqueio do Collor. Olha, Ele passou muito mal e teve infartou, né? Realmente ele infartou e foi, infelizmente. E nossa. eu acho muito interessante que em 89 ele formou, foi quando a Andrea Onofre se formou, em 89. E foi no ano seguinte, em 90, porque aconteceu a morte dele início do ano, foi porque março foi o bloqueio e logo depois ele veio a falecer. E aí ela então assume a dança Dança espanhola dentro espanhola. da escola. E Nossa, depois dela, Cláudia. então vieram as crias dela, né? Que foi a Alice Aragon, foi a Carolina Lanhas, a Luciana Reis, depois veio você, trabalhando conosco, né? A Emília veio depois, né, Emília Emília, Gregório? Porque eu sei que vocês Emília, dançaram juntos. a Emília foi antes, porque eu me Ah, lembro que eu dancei com a Emília, lembra? Eu tenho umas fotos ainda, as fotos estão até indefinidas, mas eu amo aquelas fotos. Acho que a Emília ficou uns 3 anos contigo, depois é que eu fui. Fui depois ah, da Emília ainda. porque você dançou o Lago dos Cisnes, quando a gente montou Com a em Emília, 93 com sim, a Emília. sim. Acho que foi ali, né, que nós nos conhecemos. E depois veio você, Lorena, Eunápio, né? Lorena então vai para o Canadá, me abandona, e aí me deixou uma aluna, a Camila Camila. Caldeira, Camila Caldeira. E por último, nós estávamos com a Cecília Cissa. Eu não sei, infelizmente, não sei o sobrenome dela. Me esqueci o sobrenome, tentei ver, mas não consegui. E foi ela que até o ano passado estava lecionando em nossa escola. A Camila está contigo ainda ou não? Não, nós temos contato. Tá, Eu tá, tenho tá. contato com ela. Sabe por quê? Porque agora eu me senti avô e bisavô. É Ah, mesmo? Lorena está dando nome, ó, Cissa Salles. Ah, Sim, obrigada. porque o negócio dessa história toda é assim: você, como professor com mais tempo de dança do que eu, vai entender. A gente dá aula para meio mundo. Então Isso. você reconhece as pessoas de uniforme. E às vezes alguém passa: Oi, professor, tudo bom? Aham, tudo. Eu, caramba, de onde que eu conheço essa pessoa? Eu fui sua aluna não sei aonde. Ah, tá, porque sem uniforme raramente eu vejo os alunos, né? É, é. Ainda mais assim, dentro das escolas de balé,
tem uma disciplina que é do uniforme. Então as meninas entram, vão para o vestiário e saem uniformizadas e vão para a sala de aula. A gente já pega as pessoas todas assim, quando vai embora, você só vê de costas e vai embora, você não sabe quem é. É. Né? Então, quando eu escuto assim, né? Aliás, Lorena já sabe que vai ser entrevistada também. Ela vai contar Ai, a história dela. que bom. Eu vou ver se eu encontro a Andréia para conversar com ela também. Eu quero a história da Andréia e eu tenho contato da Luciana. Que é o seguinte, a gente deixa um legado e os nossos filhos e descendentes, vamos dizer assim, pegam esse legado, aprimora e passa para outro. O que vem depois pega o meu legado, o legado antes de si, aprimora e passa para outro. Então essa coisa da geração perpetuar na dança é fantástica. Hoje eu sou avô de dança, eu acho ótimo, né? Olha só, Cláudia, eu queria saber de ti o seguinte, nessas questões todas que você tem na escola de produção, como é que eram as temáticas do Joel? Ele permeava o folclore ou ele entrava numa história e inseria as danças do folclore? Como é que era o trabalho dele? Eu sei do seguinte, quando a escola fez 30 anos, você pediu para que a gente fizesse um revival de tudo, né? E eu peguei pelos passodobles do Joel. Mas assim, eu não conheci muito o trabalho dele, só do que a Andréia falava, pouquíssima coisa, inclusive. Mas como você foi a pessoa que mais esteve com ele, eu quero saber de ti, como é que eram os projetos dele para os trabalhos da escola, de fim de ano? Seguia o mesmo esquema que você faz hoje? Não, não. Era porque o balé clássico sempre teve a parte de repertório, né? Desde 84 que eu venho com o balé clássico como repertório. E os outros, nas outras modalidades, começaram a fazer uma temática, foi mais recente, somente uma temática, né? Eu acho que nos anos 90 para cá que a gente começou a fazer especialmente uma temática abrangendo todas as outras modalidades, né? O flamenco, o jazz, sapateado. Então, o Joel tinha assim números específicos, né? Ele tinha eram 3 valsas que ele fazia em cada níveis diferentes. Então tinha a valsinha número 1, valsinha número 2, valsa número 3, isso ele apresentava. Ele fez El Relicário também, Rota, ele montou a Rota também. E Plaza del Toros, que ele montou. Então, assim, alguns que eu me lembro, assim, que vêm, e eram, assim, específicos, né? Eram balés específicos, danças específicas que ele montava, não era um tema único. Entendi, entendi. Sabe por que isso é importante? Porque eu permeando pelos meus caminhos, eu vejo como faz diferença quando um ambiente de uma escola acadêmica realmente tem esse olhar, eu vou dizer respeitoso, acho que é a melhor palavra para cada estilo de dança. Porque eu penso que quando meu conhecimento de dança, que não é acadêmico, ele vem todo pelo popular, embora tenha muita vivência em danças acadêmicas, é o fato de que, para você estilizar uma coisa, estilizar já diz, é para parecer com, nunca vai ser fiel. Né? Uhum. Você tem que ter aquele conhecimento do que é a realidade. Uhum. Por isso que eu fiz a menção da escola de danças a caráter dentro da escola de balé, porque vocês têm esse acesso cultural àquele povo para entender toda uma temática de comportamento, de ambientação, vestuário, para histórias possíveis que vocês vão representar no futuro. Né? Então, essa linha do caráter chega muito próximo do que é realmente o popular, vamos botar assim. Né? Uhum. Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, é porque é muito difícil trabalhar em ambientes que você está lá ralando e ninguém chega. Você vai fazer isso. Não pergunta, você gostaria? O que você acha? O que pode ser colocado? Né?
É muito difícil, né? Eu acho que Muito! E eu porque... me lembro contigo, acho que é uma das coisas mais bacanas que eu tenho, quando você me pediu, Ricardo, ver como é o cronograma da escola, o organograma, e ver se dá para melhorar, né? Fiz essa arrumação e percebi que dá para fazer. Acho que foi a primeira vez que eu formatei uma escola, foi a sua, né? E que dá para fazer essa graduação e dá para aproveitar, segundo o nível de aprendizado daquele ano, uma coisa para final de ano. Nos Aham, ambientes onde você trabalha assim, mas chega o tema é esse, você tem que fazer isso, o aproveitamento é zero. é, É zero, eu né? acredito. É Porque zero. eu acho importante, assim, nós sempre nos reunimos para escolher uma temática. Então, isso já, sabe assim, termina um espetáculo, eles já estão ali nos bastidores conversando, e ano que vem a gente pode pensar nisso, e ano que vem começam ideias. E aí a gente se reúne em janeiro e já começa cada um a colocar. E aí vem os prós e contras, né? Da temática. Então, até a gente fechar o tema, e daí cada um vai para a sua vertente vendo o que pode ser elaborado, né? Eu acho que isso dá uma credibilidade ao artista, né? E uma visão que ele pode. Ah, eu posso também trabalhar. Nós fizemos o espetáculo As Quatro Estações. Nossa, foi muito bonito, sabe? Que a Lorena desenvolveu com as meninas. Muito, foi muito bonito. Depois nós fizemos mulheres, sabe? Falamos de mulheres. Então, nossa, dança flamenca ali na mulher é assim, foi, não, um estouro. Então, dá para você, sabe? Dentro de brasilidades, nós fizemos também. Então, você consegue adaptar a sua dança, mas ali é importante essa união, porque senão fica uma coisa muito, sabe? Você é obrigado a fazer um determinado tema e que não tem nada a ver com o que você vem lecionando, o que você vem aplicando, o que você defende, né? Então fica difícil, né? Eu acho que fica muito difícil. Eu uma vez precisei fazer, aproveitando aqui a ocasião, um desabafo. Não vou citar nomes, que não é o caso, eu não vim É. aqui lavar roupa, mas para tentar fazer, não eu, mas que a arte flamenca fosse respeitada. Aham. Me fizeram umas coisas tão absurdas. O que eu usei como jargão foi: se eu pedisse para você fazer um solo, uma variação de quitre na areia da praia molhada, você faria com sapatilha de ponta? Sim, mas isso é um absurdo. Você sabe, você está falando. Muito obrigado. Você está entendendo o que eu estou sentindo quando você faz esse pedido em relação ao Flamengo. Eu não tenho condições de sapatear em cima de um carpete. É. É humanamente possível. Eu Aham. acho que se você tem um estabelecimento de dançais, você tem que saber qual a necessidade de cada dança. O que você pode fazer é encontrar um piso comum a todas. Ou se existe um tipo de dança que não pode ter esse piso comum, tem que ter uma sala especial para essa dança. É. Eu penso assim, Com né? certeza. Mesmo que você não se interesse pelo conteúdo programático do que o profissional vai dar na sala de aula. Mas se você tem danças diversificadas, você tem que ter o material apropriado. O chão é o mais importante de tudo. O chão, Isso. espelho e som. O resto é adaptável. Você tem barra, você Aham. não tem barra, você vai ter monitor, você não vai. Se o som é de fita cassete, CD, ou seja lá o que for, ou piano, música ao vivo, não interessa. Mas me faltou muito, foi a maior dificuldade nesses anos todos, de mostrar a importância disso, né? Então eu penso que esse foi o maior prazer que eu tive contigo, de ter encontrado, nossa, olha, ela dá esse espaço, olha isso, é aquilo. E você sempre foi ouvinte, diversas Mas solicitações. você E, sabe que eu senti muito isso que você está colocando, assim, do público em si, porque quando eu fui muito bem recebida em São Gonçalo, mas só que eles não tinham, assim, acesso a determinada, achavam, por exemplo, eu levei toda o jazz, o flamenco, tudo, eu levei para o que tem em Niterói, tem em São Gonçalo.
E quando eles me perguntavam por que as demais atividades dentro da escola, né, que eu lecionava, por que tinha preço, o mesmo preço da dança clássica? Eu disse, ué, porque Olha, existe um ensino, existe um conhecimento. E eles achavam que não, que é outra coisa. Como outra coisa? É um outro gênero de dança, mas em relação a custo, você vai pagar a mesma coisa que você paga para um balé clássico. Então, eles tinham o balé clássico como, sabe, o bam, 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 a elite, ou sei lá, o que era na cabeça deles. E eu fui devagar, sementinha por sementinha, mostrando a eles que todas as áreas tinham o mesmo direito, o mesmo meu peso, né? respeito, peso. Mas isso que você falou, eu senti lá. Mas agora não. Agora já tem mais escolas e tudo, né? Tá São mais lançados. fácil. É, Se não fosse pessoas como você, eu, Lorena e tantos outros de diversos segmentos da dança bater nessa marreta, né? é. Hoje a gente estaria trabalhando com muito tempo atrás. E eu acho isso fundamental para qualquer estabelecimento de dança que queira diversificar a sua escola, né? Se É. você vai pegar uma linha só, tudo bem, você volta toda a sua escola só para aquela linha, né? E existe ainda danças muito estigmatizadas, de matriz étnica, e que um dos meus discursos, inclusive, eu conversava muito com a nossa querida René Simon. Né? René Hum, Simon era um poço de cultura, aquela mulher. Né? é. E meus colegas deram aula lá. Seu Alberto não pôde ficar, foi Gisele, enfim, outras pessoas. Então, conversando com ela, né, ela dizia assim, que dela, Caroso, meu filho, olha só, entenda que as danças, cada uma tem o seu valor. A gente tem que respeitar cada dança, né? É uma pena. Aqui, é minha escola, só dá para fazer balé, sapateado e dança espanhola porque é o que o meu piso cabe. Para dança de salão não dá, para isso não dá, não sei o que. Então ela tinha uma visão que eu olhava assim para ela e não acreditava. Com ela, eu peguei outras informações sobre as danças, né? E Aham. assim, o que acontece? Eu disse para ela, Renê, sabe o que acontece? Essa estigmatização que as danças de matriz étnica têm, principalmente aquelas que a gente menos conhece, se distanciaram dos grandes polos de dança, Aham. principalmente de Joinville. Ainda você vai encontrar lá algumas danças de matriz étnica, né? Mas é muito triste, por exemplo, explicando a ela, é muito difícil a gente entrar para um concurso e você concorrer com uma categoria que não tem nada a ver com a sua e com um nível que não tem nada a ver com o seu. É muito difícil isso. É. E essa temática das categorias eu levei em vários festivais que eu participei, né? Aham. E a minha resposta é sempre tocar na ferida. Você alguma vez botou balé clássico para concorrer com contemporâneo, nível intermediário, com o avançado? Você alguma vez fez esse tipo de trabalho? E o jazz poderia concorrer com o neoclássico? Então, eu agredi as pessoas. Na verdade, não foi essa a intenção. Talvez a Aham. forma como eu coloquei o pensamento não foi adequada. E me botaram na geladeira durante décadas. Nossa. Né? Você está preocupado porque não ganhou o primeiro lugar? Eu falei, não, tirei terceiro, eu estou ótimo. Mas a minha questão, assim, eu penso em concurso, concurso a gente entra para ganhar. Para você se exibir, você vai para a mostra. Aham. Eu tenho esse pensamento, né? Aham. Então, para levar para o concurso, eu tenho que ter certeza que pelo menos um terceiro lugar eu vou ganhar. É o objetivo, né? É, Você rala para isso. Você para não, isso. não é? Se você vai para exibir o trabalho da sua escola, vai para uma mostra de dança. Lá não tem essa concorrência, é livre, é melhor, você respeita, tem um olhar melhor ainda para o trabalho do seu colega, né? Pelo menos é assim que eu penso até hoje. E aí, o que aconteceu? Eu falei, agora você tem um evento no Brasil inteiro só de dança do ventre, em todos os estados. Estão exportando bailarinas de dança do ventre. A escola cresceu como cresceu. O Flamengo tem, a dança cigana tem, a dança indiana tem. Então vai ser muito difícil botar esse povo todo no festival. O discurso que eu encontrei, o mais recente, que foi em Uberlândia, era de que não tinha
capacidade de contratar tanta diversidade de profissionais. Eu falei assim, mas só tem gente do balé clássico na banca para jogar tudo. Por que que pelo menos não botou um de cada modalidade? É, é o certo, né? No mínimo isso, É, né? E deixar o peso da nota maior para aquele que conhece a categoria. uhum, com No certeza. mínimo isso, né? Que eu acho é o mínimo que você pode fazer por uma questão de logística, de produção, financeira, seja lá o Aham, que for, deixa que a nota daquele que conhece a categoria tenha maior peso do que as outras, aham. né? Cláudia, nunca deu certo. Né? Então, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou fazer o que meus colegas estão fazendo. Eu vou participar de eventos só de flamenco, que é o que eu tenho Aham. feito até hoje, né? Raras são as oportunidades em que eu vou trabalhar em algum lugar, tem dificuldade para acessar, ok. Se não deu certo, agradeço, tchau. Mas você passou pela escola? Passei. Todas as escolas que eu fiquei mais de um ano, 2 anos, é porque a gente teve troca de informação. E a separação se deu porque é um momento em que o filho se separa da casa e tem que seguir o seu caminho, Aham. não é? É. Então eu acho que é até natural, às vezes, aparece alguma diferença que é a válvula de escape é o motivo para a gente sair. E quando a gente amadurece, que eu acho que é a parte mais bonita da vida, a gente olha É. para trás, nossa, que peso esse caminho teve na minha vida, né? Aham. Então, assim, ter você como uma das referências em Niterói da dança espanhola, com o Joel, e saber, para mim, eu não sabia que você tinha começado pela Juliana, então dá para entender até porque tantas visões com danças assim, É. é maravilhoso, Aham. tá? Que bom. Isso é gratificante. Quero saber de ti o seguinte: foi-se Joel, Sara ficou quanto tempo contigo? Foi só no período que o Joel estava e imediatamente foi a Luciana e a Andréia? Foi, a Sara ficou no tempo do Joel e depois, se não me engano, ela foi morar fora do Brasil. Por isso que ela Ah, eu queria te saiu perguntar da agora. escola. É, ela Tá, saiu por isso. eu ia até te perguntar se ela ainda é atuante, se ela tem Não, escola, você tem, não, não tem contato dela? não, completamente, perdi completamente. Tem algumas pessoas que a gente pede. É. Luciana e a Andréia, então, ficaram direto depois disso. Ah, ficou a Luciana Povo primeiro, depois veio a Andrea, Andréia, isso, e sim, a Andrea, Emília. e a Andrea tiveram as crias, né, da Andrea, foi a Alice Aragon, a Carolina Lanhas e Luciana Reis. Ganhas Reis. Isso, A de olhos clarinhos, Luciana. isso, Luciana Reis. Lembrei. Tá. É. No tempo que Vamos, você dava aula, ela também era a dava. Luciana tá, sim, eu lembro. Luciana É, estava também. Deixa eu botar aqui, peraí. E aí eu quero saber de você o seguinte: é, muita coisa tem modificado na dança, né? E aí, assim, não tem como, acho que é uma parte um tanto quanto saudosista e orgulho meu de ter deixado a Lorena aí na escola. Como é que foi esse trabalho com a Lorena de levar informações até muito mais diferentes do que a minha? Porque a Lorena, tenho que reconhecer, hoje é uma grande mulher, né? Mas uma jovem extremamente talentosa e com várias informações de dança. Como é que isso foi, interferiu, acrescentou no trabalho da escola? muito, né? Ela acrescentou muito, ela veio, ela passou por todos vocês, né? E também ela fazia paralelo, ela fazia aulas no Rio, né? Então, e participava de grupos, né? Como você participa também de grupos, fazia o tablado, Aham, né? Muito sim, tablado ela fazia. sim. E aí, então, toda essa experiência que ela trouxe veio desenvolvendo muito. Ela trabalhou primeiro lá em São Gonçalo, né? Então, desenvolveu muito lá, todos gostaram muito, né? Teve uma aceitação muito grande em São Gonçalo. E aqui também, alunas e alunos, ela desenvolveu um trabalho de todos esses. Os fandangos e bolerias e Meandros, né? sim, sim. Tudo do Tientos, né? Do flamenco, ela desenvolveu bem e ela tem uma
um jeito, né, muito especial de lidar com o aluno, né? Ela tem é uma é A dela gente, própria, né? isso é uma coisa que eu descobri com o tempo, e aliás, a verdadeira história de eu dar aulas, eu descobri só quando eu entrevistei a minha professora. Ah, é. Porque eu queria dançar, eu não sabia que ia dar aula, né? Aham, Então ela fez umas revelações na live que eu fiquei assim, caramba. Então eu como professor hoje eu vejo, a gente enxerga a potência de um determinado aluno, a gente oferece. E quando o aluno vai, opa, tá a chance do legado continuar, né? isso. E a Lorena é uma dessas pessoas, né? É. Eu tive mais duas alunas assim, uma delas infelizmente teve que se afastar, a outra cresceu de uma tal maneira, mas ela não quer dar aula, ela quer dançar, Quer né? dançar. A Lorena até conhece, ela está hoje com uma outra bailaora, amiga minha, mas assim, conversando com ela, eu disse assim, Ricardo, eu só quero ter o prazer de dançar, eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma vocação, embora ela seja professora de línguas, eu não Aham, quero dar aula de dança, eu quero dançar. Então ela não está se importando se ela é profissional, se ela é amadora, se ela não é. É onde eu tiro o exemplo. Gente, qualquer um pode dançar. O acesso ao conhecimento é igual. O uso que você vai fazer desse conhecimento é que é a sei. diferença, É, né? Então, é. assim, você não pode dizer, porque eu não vou ser profissional, eu não preciso ter esse conhecimento, né? Precisa. Aí eu digo assim, você trabalha com o quê? Ah, eu sou médica, mas eu não exerço mais a profissão. O que que você faz hoje? Eu sou do lar. Sim, mas você tem conhecimento de medicina. Você deixou de. Mas você chegou a exercer a profissão? Não. Por quê? Porque eu preferi ser do lar. Falei, então, qual é a diferença? Hoje você tem mais conhecimento, você pode não lecionar, nem passar receituário, nem atender, mas se alguém te passa alguma coisa errada, você tem como questionar, porque você tem uma formação, Conhecimento, é. você tem conhecimento. E você tem, sim, arquitetura. Você é arquiteto? Falei, não, entreguei o diploma e segui a dança. Mas aonde eu piso, eu sei de acústica, sei de iluminação. Vamos dizer assim, eu não sou técnico, mas sei bater o pé no chão e dizer, é legal, esse ambiente serve. Onde é que estão as luzes, entradas e saídas, camarim, não sei o quê. Roupa, que foi um grande papo entre nós. Gente, a É, Cláudia tem uma confecção. Ela produz os figurinos, como algumas academias de Niterói têm as suas próprias confecções, né? é. Então, assim, é, tudo que eu aprendi foi através da arquitetura. Todo o processo de modelagem, arquitetura. Como? Essa professora que eu tive, que é a Sônia Castriotto, me dizia o que, que a roupa tinha que ter. E eu, com a arquitetura, fui desenvolvendo a modelagem, né? Desenvolvendo. Detalhe que eu não esqueço nunca, que se hoje eu tenho uma magnífica máquina overlock, foi graças ao seu marido, conversando com ele sobre os meandros da tua confecção, né? Conversando com Maria, trocando Isso. informação. Zé, o que é isso? O que é aquilo? Assim, assado. Por quê? Eu quero comprar a máquina. Compra a máquina sim, não sei o quê. Então, se hoje eu tenho uma confecção legal, eu devo a Zé Carlos. Ai, que bom! Ele vai ficar contente de saber disso. Não, sério, porque quando eu vou conversar com alguém, ele pode não saber da costura, né? Que eu acho que essa é a parte bacana, mas ele entende de como a máquina se processa e Da qual é a mecânica. função da Aham, mecânica, entendeu? Mesma coisa, eu posso não entender de balé, mas se eu olhar uma pessoa e dizer, olha, ela está com falhas em algum lugar, procura um profissional, aham, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, se aham. hoje eu tenho uma confecção legal, um bom maquinário, eu devo ao teu marido. Sempre Que falo bom. isso, Que né? bom. É, Enfim, todos os figurinos que a gente sempre produziu, ali, as mãos da Maria sempre foram muito importantes, porque ela virava a fantasia do lado avesso e disse, não, tem que ser dessa maneira aqui. Então, sabe, exato. ela priorizava sempre a limpeza, sabe, o tecido, que tecido usar. Então, isso sempre foi também, apesar de eu ter feito corte e costura, mas ela me ensinou muito a ver isso, né? A estar atenta a esses detalhes.
Você sabe que esse processo de criação é gratificante. A gente vê onde existe o artista. Conversando com ela, eu me lembro. Lembra o problema das batas de cola? Que eu falei, Aham. Maria, olha só, são 15 metros, são de 12 a 15 metros de pano para cada uma. O quê? Isso é uma loucura! Eu vou atrasar toda uma coleção por causa de uma? De jeito nenhum! Eu falei, mas Maria, é esse o processo, não tem outra forma. Se você altera essa modelagem, Não o que sai. ela precisa para a cena não vai servir. Não, vou conversar com a dona Cláudia, isso não vai dar certo. Porque é uma grande responsabilidade você pegar um material novo sem ter experiência. É, é. Né? Então, aqui na minha confecção, hoje a confecção sou eu. Eu demiti todo mundo. Não tinha carteira assinada, mas o negócio é o seguinte: você ensinar o processo de montagem, né? Como é que tem que dar, o resultado final tem que ser aquele. Se a pessoa vai usar um outro processo de montagem, tudo bem, mas eu preciso deste resultado. Então, o que estava acontecendo? Eu tinha que desmontar toda uma coleção e montar de novo, porque estava tudo errado. Para eu Ah, pagar uma pessoa fazer assim, eu prefiro ficar sozinho. é melhor. É. Pego menos, ganho menos, mas ninguém reclama. Eu vou explorar um pouquinho esse campo na sua escola, porque você faz as figurinhas de praticamente todo, 99% de toda modalidade. Uma outra coisa vai para fora, porque foge um pouco do domínio da confecção, né? É. Cláudia, em que momento da sua escola você começou a mexer com os figurinos? Olha só, tem uma história de figurino, porque no início minha mãe me ajudou muito, né? Então ela tinha as costureiras que faziam as roupas para ela e para mim, então essas costureiras que faziam então o figurino. Depois eu tive uma cena assim muito que eu fiquei desesperada. As costureiras não davam as roupas no prazo dos espetáculos. Isso acontece muito, não é só a minha história, não, acontece muito. E aí, eu sei que teve uma que minha mãe José Carlos teve que ir correndo atrás, a costureira se enfiou por dentro de um mato e Gente! eles tiveram que correr atrás dela para que ela devolvesse os tecidos, devolvesse tudo para que a gente procurasse uma outra que fizesse assim, galopante os figurinos. Então, dentro dessa dificuldade toda, Zé Carlos, ele teve uma fábrica de sapatilhas, né? Ele queria muito fabricar sapatilhas e não deu certo. Então começou então a ver a nossa dificuldade com os costureiros, bom, vamos transformar, né, essas máquinas que a gente tem que eram de costuras também, né, porque costurava sapatilha e tudo. Vamos ver o que a gente precisa para abrir então uma confecção. E aí então nós começamos a fazer, né, primeiro fizemos os figurinos e depois então que começamos a ter então fazer para a loja, né, porque é a Viva Esporte, né, de material esportivo e dança. Então seguimos aí e, sabe, foi paralelo ali, tanto que no prédio mesmo ali nosso é a confecção, né? Juntamos tudo num só prédio. E eu vi da importância, depois que eu parei de dançar, eu comecei a ficar muito envolvida com a parte toda de figurino e é muito rico, né? Então eu gostava de mexer, de procurar, e até hoje eu que tomo a frente, né? Eu deixo muito assim, recebo muito dos professores o que eles querem, né? Gente, deixa eu falar uma coisa que eu acho bacana. É, a falta, como a falta de informação mexe com o potencial criativo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui para a Cláudia, eu já mexia com roupas, obviamente pelo meu setor eu sou mais envolvido, então tenho mais acesso a informações, e ela, como diretora de uma escola, não pode só ficar focada numa coisa. Mas a Cláudia tinha, na época que eu trabalhei lá, acredito que hoje continua, deve ter desenvolvido mais, olhar uma informação de uma fotografia e procurar algo muito próximo daquilo e tentar transformar naquilo como se, olhando de longe, lembrasse exatamente o que é. Isso É. é que eu chamo de criatividade.
Aham. Porque eu lembro da forma como você fazia os pentes das espanholas e botava as flores, entendeu? É de uma criatividade. Claro, quando a gente entende, tem acesso, é a mesma coisa que você vê uma sapatilha que eu costurei e você vê uma sapatilha profissional. Claro, você vai dizer que a minha não serve, né? Acho Aham. que é recíproco. Mas de olhar assim, ver, gente, cara, que criação. Cláudia, vamos ver outras coisas. Olha só, tem como acessar isso, isso, isso. Você tem, sim. Então, eu acho bacana nesse processo de uma confecção, que aí já não é mais só uma confecção. Quando você parte para um processo de criação de adereço, você praticamente entra no ramo do figurinismo. É, é isso aí. Né? E assim, com a demanda, acho que é uma coisa que muita gente não compreende em nenhuma das academias, não há condições, por mais lindo que seja, você pegar roupa por roupa e bordar para ter exatamente aquele visual da onde você tirou a inspiração. Uhum. Eu faço isso, todas as confecções fazem, e aqui eu venho nos defender, que é procurar algo muito parecido que seja pronto, que você aplique e só agregue mais alguma coisa para dar aquele caráter. É, Né? Acho que isso é que falta de compreensão no universo de quem é figurinista. Então você tem um lado de figurinista que acaba passando pelo processo do estilismo, que é o processo criativo, e tem a aham, parte da confecção, que eu acho que isso é o mais importante. é. Né? E assim, as diferenças é no conhecimento, mas de você, putz, o cara está falando uma coisa que é importante, vou ver o quanto eu consigo me aprimorar dentro desse prazo. É. Nossas medidas sempre foi prazo, era, nossa briga era prazo. E às vezes o resultado, que é o que você está falando agora, de correr atrás. E essa história de ir atrás de costureira, eu não sei porquê, de 2 em 2 anos, é um ciclo, eu vivo essa história atrás de costureira, correndo. Não quero. É, A confecção tem um. Eu dirijo, desenho, corto, costuro, monto, faço tudo sozinho. Chega, acabou. é. Multi, é diverso, né? Pra tudo. Mamãe diz que eu sou o garoto bombril, sei fazer tudo. Só É não isso tem mil aí. braços para fazer tudo. Eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Mas eu acho que é onde chega a gente reconhecer o talento do outro, né? É. De encontrar dentro daquele seu ambiente, por exemplo, eu tenho um aluno, ele hoje está parado primeiro pela situação dele, ficou muito ruim financeiramente, é um rapaz talentoso, super acessível, é o tipo de rapaz, se morasse em Niterói e fosse bolsista, Cláudio, você ia amar, porque ele está para tudo, pau para Opa! toda obra, né? Ai, meu Deus. Então eu descobri, ele é professor de dança cigana e é professor de flamenco. Mas ele faz aula comigo agora, voltou. Mas ele tem um potencial para fazer adereços de cabeça. Olha, E em bijuteria, eu falei, olha só, não compro mais, você vai confeccionar tudo. Como assim? Vai, eu vou fazer você ganhar dinheiro, você vai vender, vai ter uma outra renda. Por que eu não vou explorar uma pessoa que está ali, entendeu? é Mas explorar para talentosa, né? fazer crescer, sim, é mais uma coisa. A gente sabe que viver de dança é ruim. É. Está muito ruim, né? Então, eu considero o artista, eu, você e todos os outros que vivem de e para a dança. Aham. Não vou desmerecer, porque inclusive a nossa filha Lorena, eu sempre falei, Lorena, tenha uma profissão, porque não vale a pena viver de arte, para que você, com esta profissão, sustente a sua arte. Graças a Deus, acho Ela que escutou. Lorena escutou, entendeu? Tá aí, tá melhor do que eu em termos de vida, bem melhor. Mas que ainda você viver da arte é uma luta diária, é um leão que se mata por dia. Né? Isso Em mesmo. algumas situações a gente vende o almoço para ter a janta. É. Né? E fazer roupa com todo o cuidado que a gente tem, é a coisa mais triste que tem. Você, tudo na dança, se você não tem acesso a um nível social a mais, de A menos para baixo está se fechar tudo. É. É um desrespeito, entendeu? E assim, no caro, porque uma pessoa que paga R$ 500 numa bolsa não paga 300 no figurino, que leva muito mais tempo para ser feito, tem muito mais material, é artesanal, entendeu? É. Né? Alguém que não paga, vamos botar assim, hoje, é,
E que a taxa de final de ano é R$ 1.000, o figurino é 300. Pô, R$ 1.300, a pessoa gasta 20 mil num cruzeiro. E diz que não tem dinheiro, né? Pois é, chora Ok, dessa, né? vamos dizer assim, a ótica, o valor que ela dá para o hobby da dança é bem abaixo, né, do que ela dá para o hobby da viagem. A gente entende isso, né? Aham, Mas a gente não pode deixar de trabalhar nesse sentido. E aí o que é, acontece? A gente passa esse momento todo, é onde a gente descobre o quão nós somos respeitados pelos nossos alunos, né? isso. Porque, infelizmente, ainda tem uma cultura de que dança só vive 9 meses do ano, igual é a escola, né? Ensino É, regular. Os outros meses você não paga conta, água, luz, funcionário que você tem registrado você não paga, né? Ninguém pensa nisso. Então, esse é, período eu não vou pagar. E agora, nesse ciclo de isolamento, que eles estão vendo como nós somos importantes. É graças à arte, em geral, que é. a gente está tirando muita gente da loucura. Com Né? certeza, com certeza. E é São isso. valores, né? Valores. O nosso valor não é financeiro. O financeiro é reconhecimento, é um trabalho, Aham. né? É uma remuneração, como é um dentista, uma secretária, seja lá o que for. Né? Olha, Cláudia, eu quero saber de ti o seguinte. Eu acho que ter deixado a dona Juliana para depois, embora ela seja anterior ao Joel, vale toda a história, porque ela é uma figura singular na história da dança. Por mais que o ramo dela seja o balé clássico, ela tenha entradas na dança espanhola, eu acho que vale a pena contar a história de Juliana. Pode contar para gente? Como é que Juliana chegou aqui ao Brasil? Olha, ela veio ao Brasil convidada pelo prefeito Henrique Dodsworth, acho que é isso, Broadworth, é uma coisa assim. Bom, eu sei porque eu até confirmei com o papai chegou a conhecer esse prefeito do Rio de Janeiro, então Dona Juliana foi convidada para vir, né? E ela era uma pessoa que, desde 11 anos, né, numa companhia profissional, ela era bailarina desde 11 anos. E ela viajava muito, né, pela Europa, pela América, América do Sul, América do Norte, e ela já estava há um tempo, um ano praticamente em Paris sem viajar, e aí o diretor da companhia perguntou se ela queria, porque houve esse convite, e ela veio para o Rio de Janeiro, ela, Václav Velček, a avó, que acompanhou-a desde, foi quem criou mesmo Dona Juliana, Dona Eugênia, e mais uma pessoa, que eu não me lembro o nome agora, que vieram para o Brasil. E aí ela fez temporada, porque o Teatro Municipal do Rio não tinha essa programação intensa como tem, tinham temporadas, né? Então abria para a temporada do profissional tal, da companhia tal, então eram temporadas. E aí eu A sei Soraya, ó, Soraya, colega da gente de dança espanhola, está dando aqui, Dodsworth. Dodsworth, viu? Então, e aí ela ficou, e infelizmente veio a guerra, né? Ela dançou muito aqui, até ela veio por um período, né? E depois fizeram um novo contrato para ela continuar fazendo outra temporada, com o mesmo prefeito ainda. E aí, quando estourou a guerra, os pais pediram que ela não voltasse para Paris, que ela ficasse aqui. Então, ela ficou, ela, a avó, o Václav Felchek ficaram, e aí ela não sabe, não tinha como, né? Foi um período muito difícil, ela relata isso no livro, acho que você leu, e ela diz que ela aí teve que procurar um trabalho e foi então ao prefeito Henrique e perguntou a ele o que ele achava dela trabalhar, que ela foi convidada a trabalhar no Cassino Atlântico, né? E ele disse: Olha, eu acho que você é de uma coragem imensa em você trabalhar, né, no cassino. Você, porque não era bem visto, né, as pessoas que dançavam em cassino, enfim. E ela então começou a dançar no cassino, depois veio morar em Niterói e foi para o cassino Icaraí.
E lá meus pais a viram dançar e viram fazer o que ela era muito pirueteira, né? E ela fazia os, os eram quantos? 79 foetés que ela fazia. Quer Eu, dizer, hoje em dia, 70, 79! que ela fazia direto. E ainda terminava com 4 piruetas. É, E é, bonita depois. e eles viram, meus pais viram, ficaram assim impressionados. E ela sempre falou, né? Porque a plateia ficava estática, ela rodando enlouquecidamente e a plateia naquele momento de silêncio. E ela não entendia por que esse silêncio, porque lá na Europa o pessoal vibrava, batia muito, gritava bravo, bravo, e aqui todo mundo ficava em êxtase, porque nunca viram uma coisa assim, né? E aí, então, ela aqui em Niterói, ela começa, lá no cassino, ela começou então a lecionar, nos fundos do cassino. Ela começa a lecionar. Olha, isso não faz parte da minha memória, porque eu li, esqueci muita coisa, mas eu vou te perguntar, você se lembra quando que ela começou a lecionar no cassino? Que década? Foi porque ela teve. Quando eu comecei, na Alves de Azevedo, era anos 60. Foi em 59, anos 50 que ela começou lá no cassino, porque depois ela foi para o Caio Martins, ficou pouco tempo no Caio Martins, e aí foi para Alves de Azevedo quando eu ingressei, com 7, 8 anos, estava na Alves de Aham. Azevedo, nós ficamos lá uns 2 anos, depois fomos para Amaral Peixoto, né? A escola da que ficaram vários anos, foi até eu sair de lá, era na Amaral Peixoto, uma casa ali em frente ao Centro Educacional, que Sim. ali que ela tinha, então. E ela é assim, uma pessoa que eu me lembro muito, ela é de uma vivacidade tremenda, né? Então ela Sempre. dava, e de uma energia, né, muito grande, né, com a gente, e tinham as meninas, né, da turma adiantada, que inclusive a filha dela, Vera Inakieva, a Lenita, Lenita. Lenita Lenita Rocha, Rocha. isso, a Flor de Maria Duarte e a Lígia, que eu não me lembro o sobrenome da Lígia. Eram as 4 que ficavam conosco ali ensinando a dança espanhola. Fazíamos rodinha, eram várias rodinhas, e aí ficava uma instrutora com a gente. E Dona Juliana ia passando em todas as rodinhas para ver e dizer, e consertar e corrigir, e ver o desenvolvimento de cada aluna ali. Depois a gente fazia em linhas, assim, a gente fazia a parte do taconeio, né? E alguns passos que ela dava, né, para gente. E dancei, você pediu fotos e tudo. Eu agora, Dia dos Pais, eu vou estar na casa do meu pai e vou procurar. Vou procurar, porque aqui no meu baú não tem. Eu não tenho foto do tempo da Juliana. Eu acredito que tenha lá na. Minha mãe tenha Ótimo. guardado. Aí eu vou escanear para te mandar. E Ótimo. e assim, a minha turma foi uma turma muito boa, porque dali saiu a Áurea Hammerly, a irmã dela também, a Ilara, dançou muito tempo, e Margarida Mateus, que foi para o Teatro Municipal, e a Miriam Santos também. Então, foi uma turma boa que ela teve ali, né? Assim que seguimos, né, juntas, até um determinado tempo, né, que a gente Sim, precisava sim. evoluir, né? Sim, sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta. É, quando vocês estudavam danças espanholas, ela passava história para vocês, algumas informações nesse nível para vocês, ou só entrava direto no trabalho de técnica e de coreografia? Técnica e coreografia. Tá? Então, porque ela me falou de uma bailarina, eu não acho que não é Ana, mas era qualquer coisa Moreno, com quem ela fez aulas. Ela disse, não sei o que lá, Moreno. Ficou o nome Moreno na minha cabeça, porque na Aham. história do Flamengo no Brasil, a gente tem no Sul a Ana Morena, Ah, tá. né? É, Ana Morena, em São Paulo é La Morita, no Sul é Ana Morena.
Então ficou gravado esse nome, Moreno, por causa disso, só não me lembro do primeiro nome. Aí eu ia te fazer essa pergunta. Porque, assim, eu não sei até onde a gente pode dizer que é bom ou ruim, ou se a pessoa sabe ou não sabe, mas realmente existem alguns profissionais que se atêm somente à técnica e à dança, e te mostra o que é o trejeito. Alguns realmente não te passam outras partes que hoje a gente tem mais preocupação em passar. É, Então não é nem para dizer que isso era bom ou ruim, ou se ela sabia ou se não sabia, mas era o método que ela utilizava, né? lógico. Aham. Toda a parte de dança espanhola que ela passou para vocês era bem diferente da do Joel, ou ela estava mais para a linha clássica? Como que ela fazia com Não, você? não, era bem parecido com a do Joel. Era bem parecida. Tá. Então ela pegou, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu entendo, agora, pelo olhar do Dança de Passe da Juliana e do Joel, vocês entraram por dois ramos que muita gente do Flamengo não faz e que está voltando a fazer, que são algumas danças regionais e o que a gente chama de clássico espanhol. É. O clássico espanhol para a gente não é a visão que o balé clássico tem de músicas clássicas, nesse conceito do balé. Tá? Aham. Clássico para a gente são músicas espanholas de qualquer gênero que você pode coreografar com estilos de danças espanholas. Ah, tá. Entendi. Esse é o conceito de clássico espanhol. Né? Aham. Hoje esse conceito se aumentou. Clássico espanhol é qualquer gênero musical onde você utiliza as três escolas de dança, ou seja, você tem que conhecer as danças regionais, a escola bolera e o flamenco para você poder dizer que faz um clássico espanhol. Olha. Então, até o meu período, né? Então lá na Espanha hoje em dia, para você ser um bailarino formado em dança espanhola, você tem que Aham. passar pelo conservatório de dança. Olha, que legal. Tá? Lá está assim. Né? Tanto é que toda essa inovação que está acontecendo no nosso setor se deve a essa infusão de informações de outros estilos, né? Começa a agregar. Que E bom. aí o que acontece? Até a minha época, clássico espanhol são aquelas danças que não são nem regionais e nem da escola bolera. Então, por exemplo, passo doble, né? Isso. É o principal gênero, as sevilhanas, que além de ser dança espanhola, também é considerada dentro do flamenco, porque está no mesmo berço, mas é um clássico nesse sentido de ser pertinente ao longo do Paulo. tempo, né? Isso. E que eram músicas que, no caso do Passo Doble, não era nem dançado. Eram Aham. músicas que animavam as touradas, né? E Aham. que depois, nos processos de dança de salão na Espanha, foi utilizado, então as pessoas dançavam passo doble, qual é o nome? Duplo, né? Como Aham. dança de salão. E as academias de balé da Espanha, França e outros lugares começaram a coreografar o passo doble. E Ah, virou aquela coisa espanholizada. entendi. Olha só, uma Entendeu? história, é. Pois é, mas até eu entender isso é aquela história. O que que é a dança que eu faço? Aham, Eu tenho aham. que conhecer o país inteiro. É. A história do país. Como é que eu vou falar de uma das danças espanholas, né? E assim, o mais bacana é descobrir até assim, a interferência de um pouco da história das danças espanholas no Mário Petipa, quando ele foi para São Petersburgo. Né? Aí eu Hum, vou ter que entrar na história do balé para entender o que é dança. Dança espanhola, é isso aí. É, mas Né? a dança clássica, ela é muito é, rica, né? E ela é a base, né? Foi dali que surgiu, né? Vem lá de Luís XIV, Luís XV, então é ali, a fonte é ali. Você tem que estudar e pesquisar mesmo dentro da dança clássica. Pois é, eu entrei por aí para entender, inclusive, como que as roupas espanholas, o estilo espanhol nasceu. E aí Hum, vem, quero saber o pente, o penteado, o chale, a moda de botar o chale, a questão do leque. E, gente, está tudo na moda da França. A França ditou moda na Europa e os espanhóis, com aquele tempero caliente que eles têm, né? Que as pessoas acham que eles são grosseiros, eu não acho, eles são imperialistas. A forma cultural deles é muito imperialista, né? é. E eles parecem arrogantes, não são.
Não, vamos fazer do nosso jeito. Então, o coque desceu, ficou mais desarrumado, aquele pente ficou maior, o chale que era só atravessado. Pegaram o chale chinês que foi lá para Venezuela, Filipinas, acho que é Filipinas, virou aquele chale enorme, então tudo se modificou. A Espanha se destacou da moda europeia que era ditada pela França e criou a sua Pela própria França. linguagem. E aí, nesse período aqui, nasce a forma espanhola de ver o que vocês hoje têm como balé clássico, eles chamam de escola bolera, ligado diretamente ao bolero. Né? E, Uhum. gente, que espetáculo, é história louca, É. louca. Uhum. Né? E assim, dentro da própria escola bolera, tem a mesma divisão que teve no balé, com as danças de salão, uma Uhum. parte ficou elitizada, a dança que vocês trazem, e a outra ficou popularizada, como muitos negam, mas tem algumas raízes. Não me aprofundei porque é no meu setor, que é a dança de salão. Uhum. Né? Né? Não é o meu É. setor, mas falei, gente, existe uma matriz que Isso. gerou esses estilos, né? E você vê como a coisa acontece. E quando você vai adentrando dentro da sua escola, a própria história do balé é muito bonita, né? As É. mulheres não É. faziam nada, conforme a moda passa, a saia vai subindo, a perna vai aparecendo, ela vai se transformando. Eu falei, gente, que espetáculo! Você vê o sapato, né, o famoso Luiz XV, você vê lá o É. salto que era assim, aquele salto vai descendo, vai tomando uma forma. Aí você entende a história da dança. E olha que eu não tenho nada com balé, né? Uhum. Mas é muito Mas rico, né? é É cultura, muito rico. cultura é É. importante. Aí eu precisei entender a história da Espanha, da França, Franco invadindo a Espanha, falou, vamos voltar para a política da França. É uma loucura, né? Aí É. você vai, aonde que a Rússia entra nessa história? Como eu falei, gente, que loucura. Não, volta para a Espanha e fica na Espanha. É melhor. Né? Então, Cláudia, eu acho que assim, acima de tudo, olhar para trás é uma honra, tá? E ter esse prazer de estar contigo aqui, relembrando alguns fatos, você contando as histórias, filminhos estão passando na minha cabeça. É, né? É saudosista. Gente, a Cláudia propondo a gente, você vai fazer Carmen, boda de sangue, não sei quem. Tarará. Vamos. Com a Emília, principalmente, né? Emília e a Isso. Andréia, que estava na escola. E eu só É. lá ajudando. E aí, vamos mudar o tema, vamos para outra coisa, porque é um boom. Todas as pessoas da minha geração começaram com bodas e Carmen. Do- tá? É. Sou uma exceção. Eu, uma bailarina do Sul. Por acaso, o nome dela é Carmen também, mas é Carmen Preto. Né? Ah. Nós começamos na dança espanhola inspirados por Rita Hayworth, Hum, fazendo Carmen. A gente olha. achava, ela tinha uma visão melhor do que a minha. Como eu não tinha nenhuma formação em dança, eu achava que eu era dança cigana. Eu fui procurar dança cigana. Ah, Essa história você vê na minha entrevista. Eu não vou contar aqui porque essa live é sua. Tá? aham. Olha, eu quero te fazer uma pergunta, Hum, assim, nesses momentos que você teve comigo, não teve nenhum, mas você chegou a trabalhar, teve espetáculo de flamenco com a Lorena, que teve música ao vivo? sim. E nós fizemos a despedida dela foi um tablado. Foi, eu lembro disso. Todo. Eu É. quero saber de você, assim, como produtora de eventos, é difícil, dentro de toda uma logística que você tem para tantos alunos, você colocar músico no seu projeto? Como é que isso é bom e ruim para você como produtora de uma escola de dança? Aham. O quanto Eu que é acho, bom e o quanto é ruim? não, eu acho que é sempre bom, sabe? Você poder ter, dar a oportunidade do profissional que está ali com você, é, ter o que ele realmente necessita, né? Vocês necessitam de uma música ao vivo, então quando a gente pôde colocar, né? Porque também temos que ver a realidade de cada escola, né? Mas sempre foi um pedido muito grande dos profissionais, né? Que colocasse a música ao vivo. E a gente fez espetáculos com música ao vivo, então isso eu acho é outra coisa.
realmente é outra coisa, né? É muito mais caliente, é muito mais envolvente, sabe? O profissional em si dançando, né? Ele vibra, né? A música vibra dentro dele, muito mais do que uma música Música mecânica, né? mecânica. Então, Exato. tem tudo de melhor para se fazer um espetáculo com música ao vivo. Mas a gente tem que realmente ver a realidade, né, do momento, sabe? O que realmente, o que a gente está propondo também, mas que é de melhor, eu acho que é fundamental, entendeu? Porque faz parte, né? Faz parte daquilo que você está trabalhando. Então, não é só o movimento, tem todo, né, um complemento ali que é essencial, principalmente a música, né? Dançar sem música é complicado, mas existe, né? É. Vou te fazer uma referência interessante de uma dançarina dos anos 60, que eu sempre tive admiração e de repente ela sumiu, e recentemente uma fotógrafa alemã encontrou ela pelas fotografias, porque foram dizendo, eu conheço essa mulher, conheço essa mulher. O nome dela é Antônia, o sobrenome é difícil, mas ela tem um nome de batismo, o nome artístico dela é La Singla. Uma mulher linda, Olha. uma cigana, espanhola, com os cabelos lisos, compridos até aqui embaixo, dançava 98% das vezes somente de calça. Ela não usava saia, não usava vestido, era uma vez ou outra, e surda. Uau! Ela, com criança, teve meningite e ficou apenas com 13% de audição. Nossa! Nunca soube disso, né? Ela desapareceu. A gente sabe da história dela porque ela era, acho que prima, ou acho que é prima da Carmen Amaya, uma grande bailarina espanhola famosa, né? Também Aham. cigana. Mas ela sumiu de uma hora para outra nos anos 70. E aí, recentemente, essa fotógrafa, porque ela foi contratada e viveu anos na Alemanha fazendo shows de flamenco lá. Inclusive, eu tenho aqui um portfólio de 62, eu não era nem nascido, né? Eu fiquei encantado com aquele negócio assim, aquela mulher na minha frente. Tem vídeos dela dançando na internet. E aí ela diz, ela conta a história, porque o pai dela, sendo cigano, Aham. não gostava que ela dançasse e ele explorava ela. E aí, como é natural na etnia, ela se casou com um rapaz e o marido dela também cobrou dela e a repreendeu porque ela era artista e fazia mais sucesso. Na cultura cigana, a mulher não pode aparecer tanto assim, né? E Hum. aí vem a outra história, ela preferiu se recolher. E perguntaram para ela, mas se você é surda, como é que você fazia para dançar? Como você aprendeu os ritmos flamencos? Ela falou assim, mamãe, eu aprendi leitura labial. Então, mamãe ficava na minha frente, falando e explicando com as mãos como eram os ritmos flamencos e pedia para que eu repetisse com os pés. Nossa! Mamãe, as mostraram. Então, eu aprendi a bailar pela vibração do som. Tá vendo como é importante a A vibração? vibração do som. E perguntaram a ela, mas como que os músicos, como é que você entendia a música? Eu vou dizer assim, é normal que o músico bata o pé no chão enquanto toca, marcando o compasso. Só que comigo, os músicos me acompanhavam. Eu dava o andamento do que eu queria. E para entender que parte da música estava, eu virava para o cantor e lia os lábios dele. Meu Deus, Eu olha, achei fantástica a história. A mulher é fantástico. viva ainda, tá? Tá uma senhorinha viva e vão fazer um documentário com ela. Que esplêndido, olha só, que máxima, né? Enquanto ela explodia na Europa como uma das maiores bailarinas espanholas, esse foi o pior período da vida dela, de repressão que ela teve. Nossa. E uma outra bailaora, já deve ter falecido, acho, há um ano ou 2 anos. Teve Alzheimer,
Oh. mas ela fez show sentada numa cadeira. Ela sapateava sentada numa cadeira e não saía do ritmo. Realmente são histórias, né, que a gente fica. Então, eu digo assim, gente, sobre dança, cada dança dá o seu limite em função da virtuose. Isso é orgânico, né? Aham, Então, por aham. exemplo, dentro do balé, o tempo de vida costuma ser muito curto, mas cada genética é uma genética. Então, tem gente que ainda dança com idades avançadas, né? É, Consegue a virtuose, porque está fazendo a manutenção física, genética ajuda, fora é. alimentação e outras coisas. Mas existem danças, principalmente as de matriz étnica, você começa quando você tem contato e acaba quando o corpo não responde, Uhum. né? É verdade. Então, não é? Qualquer dança étnica você vê isso, você vê mulheres idosas dançando. Então, eu É, queria dizer a todo mundo que a dança espanhola, claro, ela tem sua virtuosa inteira enquanto você é jovem, né? E chega um momento que é o próprio corpo, ele vai perdendo essa tenacidade, uma coisa da própria vida, mas isso não impede que nenhum jovem faça dança espanhola ou qualquer outra dança, principalmente e também, por que não, o balé, né? é, Você muda todo o contexto de objetivo final, mas toda essa linguagem de trabalho corpóreo, de consciência, de músculo, né, de equilíbrio, de bem-estar, todas as danças pertencem a todas as idades. Agora, a apresentação artística é um item muito específico de cada dança, que eu acho que a gente tem que acabar com essa cultura. Chegamos aos 50, 60 anos, só serve para a gente dança de salão. Tem que ai, acabar que com isso. horror! Não, Não é horrível não. isso? É o que eu mais escuto. Não, eu tô velha, não sirvo para isso. Aí eu pego assim, vou falar nada. Pego um vídeo de uma mulher de 80 anos dançando na Espanha, todo mundo levantando e aplaudindo no meio de um É, espetáculo de flamenco. é. Olha lá, você tá velha, essa mulher é o que então? Não, Né? tem que continuar, tem que dançar, não tem idade, né? Não tem idade, tem prazer, né? Estar bem consigo e aí vai em frente. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses anos com. Vou botar assim, vou fazer trechinhos. Na época da Dona Juliana, você pagou algum mico dançando? Mico dançando? Não, acho que não. Eu dancei, Não. eu não acho que seja mico, mas eu dancei com a Margarida Matheus, eu fazia o papel de menino, era um rapaz, né? E ela era bailarina, então um padedê nós fizemos. Mas não me lembro, não teve nenhum mico assim, não. Mas eu já dancei travestida, né? Se diz, né? Ah, não, isso aí não é mico, né? Isso aí Não, é light. é light. Quando você teve com Joel na sua escola, nas danças lá, acho que isso é mais fácil para o professor que dança, né? Mas você, como diretor, você chegou a reparar algum mico de algum professor dançando? Não, Não? não. Ai, gente, que coisa triste. Eu achava muito interessante Joel dançando, porque ele tinha um sorriso estampado que não saía aquele sorriso, e aí ia contagiando todo mundo, e ele lá, ele sapateava muito, né? Ele gostava de fazer o tico-tico no fubá. Então, o pessoal ficava indo junto com ele, ele assim, devagarinho, ia, o tempo todo aquele sorriso, sabe? Muito querido ele, muito querido. Cláudio, eu quero de você, então, agora o seguinte: você é uma mulher com bastante vivência em dança. Eu queria saber que recomendação você dá para as pessoas que estão ingressando na dança. O que você acha importante essas pessoas pensarem quando elas entram para fazer dança? É assim, o olhar do, do aluno, eu acho que não pode ficar em quatro paredes. Ele tem que realmente ir para um palco, ele tem que procurar outras artes que completem o seu aprendizado.
Então ele tem que procurar a música, sabe? Acho que na dança flamenca é muito importante a música, o canto, a pintura, sabe? Ir nos museus, sabe? É, tem que ter assim uma busca constante de um aprendizado que isso não é só para profissional, é para quem vai aprender algum tipo de dança. Então você tem que abrir os horizontes, aproveitar que hoje tem uma mídia aí te trazendo tudo, sabe? Eu tenho falado muito isso na quarentena inteira para os alunos, para os professores, sabe? Vai dentro de tudo, pesquisa, porque isso vai te enriquecer muito, sabe? Esse olhar tem que abrir, sabe? 360 para tudo que vem, porque você começa a ter, como você falou, você contou aqui na live toda, várias histórias, por quê? Porque você foi investigar. Então, isso é importante, né? E, assim, um compromisso. Eu acho que, assim, tem faltado um pouco isso, o compromisso, sabe? Ah, eu não vou a ensaio, não vou à aula por qualquer motivo. Não, ter um compromisso, isso é muito importante, ter aquele compromisso, porque é um aprendizado que você se está fazendo, né? E um aprendizado para a vida. E vai ser, porque eu sei várias alunas, filhas de alunas, né? Como você disse, já sou avó, eu também. Então, assim, elas me trazem muito esse feedback, dizendo, nossa, como foi importante eu estudar dança. Então, é importante para tudo, porque é cultura, sabe? E aí te abre um leque que você começa a enxergar o ser humano diferente, você começa a enxergar todo o processo que vai lhe acontecendo durante a vida de uma outra maneira. Por quê? Porque você está aberto, você não está fechado numa coisa só. Então, essa amplitude que a dança dá, você tem que aproveitar, sabe? Não ficar, ah, eu vou fazer só isso. Não, vou fazer, me entregar. Eu acho que tem que se entregar realmente aquilo que você se interessou. Por que você se interessou em aprender? Então, vamos buscar fontes, né? Para que você possa dar frutos, né? De alguma maneira vai ser importante para você. Eu tenho certeza. E para aquele que já entra na dança e diz, eu quero ensinar, o que você aconselharia para esse que quer ensinar dança? A gente vive um momento, nos últimos 10, 15 anos, de um boom de fast food. Um ano e meio de curso, já abri academia, sou profissional e já estou formando pessoas. Que aconselhamento você dá para esse, vamos dizer assim, futuro profissional? O que ele precisa perceber melhor e que valor ele tem que dar para lá na frente ele poder ensinar ou viver de dança? O conhecimento é a base de tudo, né? Você tem que ter conhecimento. E assim, uma coisa que eu sempre olhei muito e guardei, eu sempre escutei o que os meus professores me falavam. Então, eu tinha um olhar e o que eles me falavam não era de graça. Eu tenho certeza que todos me falaram e eu fui escutando cada passo que eles foram me falando, e até hoje, quando eu faço determinadas coisas que eu tenho que fazer, me vem na cabeça aquilo que fulano me falou isso. Então, o importante é você ter olhar, ouvido, sabe, ter um conhecimento que não é da noite para o dia, conhecimento é conhecer realmente ao que você se propõe a ensinar, né? Isso é fundamental para que você possa criar a sua metodologia. De tudo que você vem aprendendo, eu passei pela escola russa, inglesa, americana, então dali eu fiz a minha metodologia e hoje eu dou o curso de pedagogia para os professores. O importante é isso, entendeu? Que você não é, eu já sei fazer plié, eu vou ensinar. Não, não é bem por aí. É ter o conhecimento embasado, né? Realmente. Você explicou uma coisa que meu pai deixou como legado para os filhos, né? Poucas pessoas sabem, meu pai
Foi professor universitário, professor de bioquímica. E só quando ele faleceu, quem teve acesso aos documentos dele, a gente soube que meu pai era uma explosão de conhecimento. Meu pai tinha bacharelado e doutorado em bioquímica e ele tem um projeto que até hoje ainda é estudado, é levado dentro da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu não vou saber dizer o nome em inglês, porque a tese dele está nos principais laboratórios do mundo, que é regeneração celular como uma das fontes de tratamento do câncer. Nossa. E foi disso que ele faleceu, ele perdeu a luta contra o câncer. Mas o meu pai deixou uma coisa para os filhos durante o processo de vida dele, muito bacana, que você falando agora, parece que você desenvolveu o que o meu pai falou. Ele deu 3 frases. Humildade para aprender, humildade para ensinar e o orgulho suficiente para se defender. Então, quando você contou isso tudo, eu falei, gente, parece que é meu pai contando essa história. Uhum. Eu ainda agrego a outras pessoas, gente, quem serviu Forças Armadas veio em algum lugar assim, obedecer é tão nobre quanto comandar. Ou seja, para você comandar, primeiro você tem que saber obedecer. Não é? Verdade. Então, Cláudia, para todos os artistas do Flamengo, eu faço uma pergunta para você, eu vou fazer a mesma pergunta, mas diferente. Para o pessoal do Flamengo, eu pergunto o que é o Flamengo para você. E a você eu vou fazer o seguinte: o que é a dança para você? Olha, a dança é uma vida, né? Realmente é a vida que eu escolhi para mim. Desde 7 anos de idade foi assim, por livre e espontânea vontade. Minha mãe perguntou o que eu queria fazer aos 7 anos, uma atividade extra aos 7 anos, e eu disse, eu quero estudar balé. Eu não tenho assim, eu não havia visto, eu já havia visto roupa de bailarina, mas balé eu nunca tinha visto. E aí me veio isso, né? Eu acho que eu fui iluminada, né, na hora que minha mãe me perguntou e falei, eu quero estudar balé. E aí ela procurou e até hoje é assim, por tudo, sabe, que eu passei, eu procuro guardar sempre os momentos mais felizes que eu tive, né? De que a gente dá muito duro, a gente sabe, né? Mas eu procuro sempre guardar todos os momentos felizes. E quando o momento como este que a gente está passando não é tão feliz, eu procuro tirar alguma coisa que eu sei que vai ser muito importante para todos nós. Nossa. Olha, mais uma vez é o artista mostrando o seu potencial criativo. Eu acho que é uma das nossas virtudes, criatividade, Isso. né? Agora, o único empecilho no princípio é sempre essa coisa da tecnologia, né? Porque nem eu sabia fazer as coisas que eu estou fazendo agora. Nem eu. Não é? Pois é, a gente conversando por telefone. Gente, quando eu convido o artista, a gente tem um papo antes, eu mostrar o que é o projeto, a gente fala, então a gente estava falando de tecnologia. Eu agora estou brincando de ser Hans Donner, porque eu mesmo edito os vídeos. Olha, Né? Eu estou achando uma coisa fantástica. Eu falei, gente, como é que a gente ignora outras linguagens, como você bem falou, sair da cachola? Como é que essa questão da tecnologia ela pode favorecer a dança? muito, muito. Quando é que a Não gente é? pensou em dar aula através de vídeo? Quando? E estamos Nunca! fazendo, nunca, mas estamos fazendo. Não é? Existe uma coisa que não é problema nosso da tecnologia, que é o famoso delay, aqueles É, 2, 3 segundinhos, né? Isso é um problema da tecnologia. Quizá, eu espero que não seja assim, mas se for uma das opções para o futuro, que eu acredito que seja, que a tecnologia se desenvolva, porque assim, no mesmo momento que eu coloco a música aqui, lá se escuta no mesmo instante, então você consegue dar aula à distância. E aí a gente tem que ter bons olhos, porque você sai do nicho da sua região, você sai de Niterói, você pode dar aula para o mundo. com certeza.
Não é? Da É. aula, você já pensou você montar um espetáculo daqui, lá na Europa, né? Vamos botar assim, mais distante, lá no Oriente, você Opa! montar, não é? Então, assim, a gente está caminhando para o momento os Jetsons. Eu acho que a gente não Isso, vive até lá, mas a gente está indo naquela direção, né? com certeza. Cláudia, Como assim? eu quero agradecer a você. Amei esse papo. Para mim foi assim, mexeu um pouco na minha história, eu segurando a emoção aqui para algumas coisas. Aham. Você está no meu currículo, eu não tiro o seu nome do meu currículo. É importantíssimo em todos os aspectos, como montar uma escola, foi minha primeira tentativa e deixei. E o que eu fiz aí, eu levo hoje para todos os lugares, para você ter Que bom, ideia, que tá? bom. Agradecer essa chance que você me deu, que eu nunca tive essa oportunidade de falar das experiências com as roupas, porque eu costurava em casa e depois eu tive a confecção, né? E dessa lição de vida que você traz, a sua forma de ver, a sua forma de enxergar, de abraçar as danças como um todo, mas cada uma com seu potencial. Tá? Agradecer Que bom. muito isso, agradecer aos colegas que estão assistindo, algumas alunas eu sei que acho que eu conheço, ou Aham. que são da escola, estão na mesma faixa etária. Agradecer a presença de todos. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Adorei, viu? Adorei estar com você. Quanto tempo a gente não batia um papo, né? É, Muito verdade. bom, muito, muito, gostei muito, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar junto de um público também diferente, né? Que não me conhecia, né? O público do Flamengo. Então, eu acho muito louvável o que você está fazendo e continue, viu? Continue, porque vai ser um legado muito importante que vamos ter.